E aí a gente vai para um retrospecto básico aqui de Cruzeiro e Grêmio, tá? São 82 jogos aí na história, vocês estão vendo na tela, 33 vitórias do Cruzeiro, 23 empates e 26 vitórias do Grêmio. Jogando em casa, né? Mando do Cruzeiro. São 39 partidas com 25 vitórias nossas, 6 empates e apenas 8 vitórias do Grêmio. E aí eu já gostaria de chamar vocês para essa parte aqui, especialmente esse duelo em casa. Cruzeiro e Grêmio é um confronto que parece ser realmente muito determinado pelo mando, né? Dá para a gente esperar isso no domingo? Dá para esperar sim. Acho que o Cruzeiro já mostrou a força que tem jogando como visitante. Tem um apoio da torcida também, que isso faz a diferença na motivação para os jogadores. Acho que isso também deixa um clima mais hostil para os adversários que vêm jogar contra o Cruzeiro. E a gente sabe que falar de uma competição de regularidade é fazer o dever de casa. E o Cruzeiro tem cumprido isso muito à risca, né? Porque conseguiu vitórias importantes em jogos difíceis, em jogos que até então eram visto o adversário como favorito e o Cruzeiro mesmo atuando com o Cruzeiro atuando mesmo dentro de casa. De qualquer forma, acho que o Cruzeiro tem sido cada vez mais forte dentro de casa, dentro dessa competição. O ano passado viveu um momento muito grande de oscilação, principalmente jogando dentro de casa, e a gente já tinha essa expectativa com relação ao Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro pudesse fazer diferente em 2025. E tem feito. E tomara que continue dessa forma. Zelar para os jogos em casa, onde tem o apoio do seu torcedor, e fazer bons resultados fora de casa. Acho que só assim vai deixar o Cruzeiro mais próximo do seu objetivo dentro da competição. Historicamente, está muito claro que quem é mandante costuma se dar melhor, e pegando para o contexto atual, o Cruzeiro é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, né? Então não dá para ter uma expectativa diferente de que o Cruzeiro consiga mais uma vez se sobressair para cima do seu adversário. Adversário que, como visitante, fica devendo muito, né? O Grêmio só venceu um jogo como visitante até então no Campeonato Brasileiro, tem uma dificuldade muito grande, na verdade tem tido no geral, né? Tanto que está aí na segunda metade da tabela, mas como visitante costuma sofrer um pouco mais. Então, eu creio sim, um Cruzeiro forte que consiga fazer com que mais uma vez o fato de ser mandante, de estar no Mineirão, possa prevalecer. Se o Cruzeiro hoje se colocou numa disputa na parte de cima da tabela, passa muito pela campanha como mandante, né? Por ter vencido, inclusive, jogos em tese mais pesados, com todo respeito ao Grêmio, que o Cruzeiro deve ter no domingo, né? O Cruzeiro bateu o Flamengo, bateu o Palmeiras, e aí esse tipo de confronto contra uma equipe que não vem tão bem, que possivelmente vai brigar por algo muito diferente do Cruzeiro, é indispensável os 3 pontos, né? O Cruzeiro tem aí um mês de julho dentro de casa contra equipes que estão na segunda parte da tabela. Vai ter o Grêmio, e aí posteriormente no Mineirão tem Juventude, e para fechar o mês tem o Ceará. Tô falando só dos jogos em casa, né? São partidas assim que o Cruzeiro de alguma forma precisa vencer. Talvez não seja brilhante, porque ainda é uma retomada em termos de Brasileirão, de Copa do Brasil, então vai faltar ritmo em alguns momentos. Nesse jogo contra o Grêmio, por exemplo, eu não consigo esperar um Cruzeiro brilhante. Acho que em alguns momentos vai ser um jogo muito pegado, com muitas faltas. Historicamente é assim, até olhando quem o Grêmio tem do outro lado, vai acabar que o jogo em algum momento vai se desenhar um pouco mais feio, mas o Cruzeiro precisa dos 3 pontos, e aí quem sabe, né? Dependendo do que acontecer com o Flamengo, que tem um jogo difícil contra o São Paulo, estreia de Hernan Crespo, isso acaba gerando uma motivação. O Cruzeiro vem aí a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso. E assim, até chama atenção também essa questão do desempenho do Cruzeiro no Brasileiro aí, né? 55 partidas, 23 vitórias do Cruzeiro, 14 empates e 18 vitórias do Grêmio. E eu falo porque, olhando muito, fazendo comparativos de retrospecto do Cruzeiro contra a maioria dos grandes clubes do Brasil, os últimos anos acabaram impactando muito negativamente, né? Você pegar times como, por exemplo, Flamengo, tem uma galera que o Cruzeiro tinha mais vitórias, mas de 2019 para cá essa situação se inverteu. Palmeiras,
financeiras também, enfim, e tem alguns casos em que nós temos dificuldade histórica, tipo São Paulo, né? Esse aí é dose para a gente mesmo, desde sempre. Mas no caso do Grêmio, me chamou a atenção que mesmo, né, com tudo que a gente viveu, com toda a crise institucional, o Cruzeiro ainda segue com uma margem, assim, bem interessante de vitórias, né? Achei até... Fiquei até um pouco surpreso, confesso, na hora que eu vi os números, assim, porque Cruzeiro e Grêmio são, talvez, aqui opinião minha, vocês podem discordar, são os dois maiores clubes fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? Assim, minha opinião. E assim, eu realmente não esperava, eu esperava um pouquinho mais de equilíbrio. O que é? Cruzeirão é bom mesmo? A gente que não valoriza tanto às vezes? O Cruzeiro montou times ao longo da sua história também que tem um peso relevante na hora da gente falar sobre essa questão de números, né, de estatística. Eu acho que vale a gente sempre prezar, porque os jogos contra o Grêmio, e se a gente levar em consideração os últimos jogos, né, jogando pelo próprio Brasileirão, foi sempre 1-0, 1-1, 1-0, é sempre assim, né? Então, acho que isso mostra também que é um jogo difícil, que é um jogo muito estudado. Embora em algum momento o Cruzeiro possa ter jogadores talentosos e que tenha entregado mais, do outro lado também existe essa questão, né? Em algum momento o próprio Grêmio foi uma equipe que tecnicamente era superior à equipe do Cruzeiro. Mas já faz um tempinho também que o Cruzeiro não vence dentro do Campeonato Brasileiro atuando contra o Grêmio, né? A última vitória aí, vocês podem me corrigir, mas a última vitória acredito que foi essa de 2016, né? Quando o Cruzeiro vence por 1-0 dentro do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é importante a gente manter esse bom retrospecto, isso é uma motivação a mais, mexe muito com o torcedor, tenho certeza que não será diferente, o torcedor vai apoiar o Cruzeiro, o torcedor vai estar presente, vai deixar um clima ainda mais difícil para o nosso adversário. E estamos juntos, né, Caramujo? A gente sabe da responsabilidade do Cruzeiro nesse semestre, é um semestre extremamente desafiador para o Cruzeiro, como é para as outras equipes, mas aqui falando de Cruzeiro, é um semestre muito desafiador. Tem jogos em sequência, jogos importantes em sequência também, e a gente precisa retomar vencendo. Acho que isso também é importante em termos de motivação para esse grupo, e principalmente na questão da confiança. Terminamos muito bem, mas nós não chegamos nem na metade da competição ainda. Acho que isso mostra o quanto o Cruzeiro precisará ser resiliente para que a gente, no final do campeonato, possa estar na parte alta da tabela. Inclusive, pessoal, pode ir, cara. Eu acho que o que reflete também esses bons números, essa discrepância do Cruzeiro em casa, em confrontos contra o Grêmio, é que quando o Cruzeiro esteve em baixa, ele ainda conseguiu algumas boas vitórias contra o Grêmio, né? Se a gente for pegar os jogos no Independência, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio no Brasileirão de 2022 pela Série B, tudo bem que ali não estava tão em baixa, né? Já era um momento que o Cruzeiro começava a engrenar na Série B rumo ao título e aí consegue vencer por 1-0 dentro de casa. Mas eu me lembro que naquele jogo o Cruzeiro não era tão favorito, né? Até porque por toda a situação, por seu terceiro ano de Série B, um elenco modesto, não se esperava tanto daquele Cruzeiro do Pesolano, que conseguiu vencer em casa. E aí no Brasileirão de 2023, o Cruzeiro também vence, né? No Independência. Aí a gente tem o retrospecto do Cruzeiro em casa. Então, eu creio que os jogos no Independência também estão sendo considerados. O Cruzeiro vence, inclusive, fazendo um ótimo jogo, né? Tem aquele gol meio esquisito do Bruno Rodrigues, mas me lembro que o Gabriel Grando, na época, pegou muito lá no Independência. E era uma partida também em que o Cruzeiro não chegou tão bem. Perdeu ali para o Corinthians na primeira rodada. O Grêmio, naquela oportunidade, conseguiu ser vice-campeão brasileiro, muito por conta de Luiz Soares. Luiz Soares, no Independência, não fez gol em Rafael Cabral, acreditem. Foi muito bem marcado por Lucas Oliveira, inclusive. Então, assim, o Cruzeiro conseguiu algumas boas vitórias em cima do Grêmio, quando não era, né, ajuda aí a ter essa diferença tão grande, mas eu não imaginava que fosse tão grande. Quando eu dei uma olhadinha aí nessa arte, confesso que fiquei bem surpreso, e tomara que isso se estique, né? Aí, no domingo, já vai ser um cenário de um Cruzeiro claramente como a melhor equipe. E tomara que consiga aí voltar a vencer o Grêmio dentro de casa no Campeonato Brasileiro, né? Porque não conseguiu isso no ano passado, num jogo muito ruim, depois de ter perdido a Copa Sul-Americana, mas agora é um momento diferente
e tomara que o Cruzeiro mostre a sua força.